Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Abre Chaves. Eu sou o Pedro Matuque e hoje vamos falar de threads. Provavelmente você já ouviu falar de threads em algum momento, ou threads, threads. Enfim, conforme achar melhor de dizer, não é um nome muito fácil, convenhamos. Mas threads basicamente são estruturas básicas de processamento de instruções dentro do seu programa. Como assim? Quando você cria um programa, esse programa ele gera um processo que é gerenciado pelo sistema operacional. Quando você abre o gerenciador de tarefas, é possível ver vários processos lá sendo executados. Esse processo ele pode possuir uma ou mais threads, dependendo de como o seu código é construído. Por mais que você utilize orientação a objeto e seu código seja dividido em classes e objetos, o seu código é executado proceduralmente. Ou seja, uma instrução atrás da outra. Então, quando você precisa fazer, por exemplo, uma conexão com um banco de dados, ou uma conexão com a internet, fazer um download de um vídeo, mandar uma mensagem a um servidor e esperar uma resposta, isso é dependente de um outro meio, esse meio pode permitir uma resposta rápida ou lenta. Ou seja, a internet pode estar voando e funcionando com a bala, e a resposta vir muito rápido, ou ela pode demorar 1, 2, 3 segundos. Imagina o seu programa pare por 3 segundos. O quão ruim, provavelmente você já viveu essa experiência utilizando um aplicativo ou mesmo um sistema no seu computador ou um game. Imagina o quão ruim é você sofrer com esse atraso, né? Então causa uma experiência muito ruim quando o seu código trava porque depende de um outro meio. E as threads nada mais são do que estruturas que permitem com que você faça uma computação paralela, uma computação com vários processos, e seu processo principal não precisa parar para executar uma outra tarefa. Para exemplificar a utilização de threads, eu vou criar um programa bem simples só para mostrarmos os conceitos e, obviamente, partindo do princípio que threads é um conceito bem mais amplo. Há várias maneiras de se utilizar, mas eu quero apresentar apenas o conceito básico para que, se eventualmente você for utilizar em algum lugar, você saiba de onde partir. E este vídeo também tem um propósito de auxiliar os meus alunos do curso de Orientação a Objetos 2. Então vamos lá. Para criar uma thread é muito fácil. Bom, eu vou voltar aqui à classe, porque eu já tinha feito alguns testes e ela está com algumas modificações. Mas quando você cria um programa, a classe Program ela é criada dessa forma, ou seja, com essas bibliotecas já construídas e o método main. Quando você quer criar uma thread, apenas escreva thread e segura Ctrl ponto, que o sistema vai sugerir que você importe a biblioteca responsável por isso, que é a System Threading. Ou seja, quando você importa, ela já aparece aqui. E para criar uma thread, você cria um objeto da classe thread normal. Então, vamos criar um objeto thread01 new thread. E como dentro do construtor da classe thread nós precisamos passar um ponto de partida, ou seja, vamos apenas exemplificar aqui com um método, né? Vamos criar um método simples que vai se chamar execuThread. Vamos chamar assim, ó, método thread, certo? Então esse método ele vai apenas exibir uma mensagem. Thread sendo executada. Vamos fazer esse método executar 10 vezes. Esse método não, desculpa. Essa mensagem ser executada 10 vezes. Ok. O que nós precisamos fazer é pegar o nome desse método e passar aqui dentro como parâmetro do construtor da thread. Ok. Por que eu não preciso escrever como se eu estivesse chamando um método? Na verdade, este não é um método, ele é uma estrutura delegate, ou seja, é uma estrutura que eu estou dizendo para a thread, ó, você vai começar a partir dali, e quando isso encerrar, você pode terminar e a thread é desalocada, é destruída da memória, certo? E para iniciar a thread, simplesmente nós escrevemos o nome do objeto, .start. Certo? Ok. Aqui eu vou utilizar apenas uma estrutura para o código parar e não em finalizar o programa e não vermos o que está sendo escrito, certo? Ao iniciar. Ok. Veja que o nosso método thread, que exibe essa mensagem, foi executado 10 vezes. Vamos criar um caso
um pouco mais concreto, mostrando como as threads podem ser executadas, podem ser utilizadas. Bom, imagine que você está trabalhando em um sistema bancário, certo? Esse sistema bancário, dentro de um banco existem várias contas, né? E essas contas podem ser acessadas simultaneamente, ou seja, por várias pessoas ou várias transações ao mesmo tempo. Então eu vou criar uma classe que chama conta, certo? Dentro dessa classe, para simplificar o processo, eu vou criar apenas uma variável inteira. Uma variável inteira chamada saldo, que vai receber 1000, como se essa conta já iniciasse com 1000, certo? Bom, o método que a thread vai iniciar é como se simulando uma transação, vai se chamar saldo, ou seja, então eu vou criar um método que se chama saldo, e dentro desse saldo vão acontecer alguns eventos. Primeiro vamos escrever qual thread está acessando esse método. E para fazer isso, simplesmente nós podemos utilizar uma propriedade da classe thread que se chama current thread. Ou seja, eu posso acessar as propriedades da thread atual que está sendo utilizada. Então, thread.currentThread.name, certo? Então eu vou agora escrever o saldo, certo? O saldo. Então vamos lá, saldo. Aqui eu escrevo o meu saldo. Ok. Bom, então agora eu vou remover do saldo 100, simulando que são transações de retiradas de 100 ao mesmo tempo, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, para simular uma transação, digamos que essa transação depende do meio de telecomunicações que você está utilizando. Ou seja, se você estiver utilizando um celular pelo aplicativo ou pelo seu computador, isso utiliza estruturas de rede diferentes e elas podem ter um tempo de resposta diferente. Para simular esse tempo diferente, eu vou utilizar um método randômico para gerar um valor de atraso. E aí eu vou explicar como esse atraso funciona, certo? Então primeiro eu vou utilizar a classe random. Existe as threads, elas têm um ciclo de vida. E um dos estágios desse ciclo de vida é dormir. Bom, para colocar a thread para dormir, simplesmente escrevemos thread sleep. E dentro do sleep nós passamos a quantidade de milissegundos. Eu quero passar uma quantidade de 10 a 1000 milissegundos, ou seja, de 10 milissegundos a 1 segundo. Então eu vou escrever uma instrução onde, desculpa, de 100 a 1000 aqui no caso, certo? Então a thread vai poder dormir 100 milissegundos ou até 1000 milissegundos, simulando um segundo. Então o que acontece? Primeiro eu vou mostrar o nome da thread, o saldo, vou remover desse saldo, a thread vai dormir como se é o tempo necessário para fazer essa transação, e aí depois a thread vai exibir uma mensagem que é o novo saldo, certo? Então, vocês vão ver como é interessante. Novo saldo. E aí aqui eu escrevo o novo saldo e novamente a variável saldo. Ou seja, a saldo já foi decrementada de 100, então aqui ela tem que mostrar menos 100. Perfeito? Ok. Obviamente que como eu só tenho 1000, eu não posso permitir que novas retiradas sejam feitas. Desculpa, aqui eu chamei de saldo, é saque, perdão. Saque, vamos mudar o nome do método de saldo para saque. Nós não podemos permitir que valores abaixo de 0 sejam retirados, certo? Então, o que precisamos fazer é, apenas quando o saldo for maior do que 0, essas instruções serão executadas. Caso contrário, nós falamos para o usuário que não há saldo suficiente. Não há saldo suficiente. Perfeito? Não há saldo suficiente. Ok. Então vamos lá. Voltando ao programa, vamos primeiro apagar esse método, já que ele não será mais utilizado. Certo? E agora vamos criar um pool de threads. Ou seja, várias threads ao mesmo tempo. Um array de threads. Então vamos criar um array, certo? Que
simulará várias conexões a essa conta, né? Vários saques ao mesmo tempo. Bom, esse pool de threads ele foi criado propositalmente porque eu tenho 1000 de saldo e cada saque retirará 100. Ou seja, eu só posso fazer 10. Então eu coloquei 12 justamente para atingirmos partes diferentes do código que nós criamos anteriormente, certo? Bom, para inicializar esse pool de threads, vamos fazer o seguinte, threads, então eu criei um for que vai de 0 ao tamanho, né, desse array de threads, certo? Aqui dentro eu vou criar uma nova thread apenas para armazenar o valor que eu vou futuramente associar ao meu array de threads. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar conta.saque, que é o método que está na outra classe. No entanto, eu não tenho esse objeto ainda, então eu preciso instanciá-lo. Então, conta, new conta, certo? Ok, então agora eu tenho toda thread que criar vai chamar aquele método saque, certo? Bom, falta um ponto e vírgula. Podemos também atribuir um nome à thread através da propriedade name. E nesse caso eu vou chamar de thread mais i, ou seja, o índice do for. Nesse caso, agora eu preciso atribuir essa thread à posição do vetor correspondente. Então, threads i vai receber essa thread que eu acabei de criar, certo? Ok, nesse caso eu vou criar 12 threads e aqui embaixo eu vou startá-las, simplesmente utilizando um for each. Esse for each é específico para collections, então a cada item dentro das minhas threads, ou seja, a cada thread dentro da thread, eu vou chamar o start. Ok, bom, acredito que está tudo certo. Se nós startarmos nosso código, né, ele vai executar. E olha só que interessante, né? Vamos aqui na classe conta para ver o que está acontecendo. Então, as threads inicializaram, certo? Então, thread 0, thread 1, elas não, como nós não estamos utilizando nenhum artifício de regular a concorrência, elas são criadas, alocadas na memória e acessa na medida com que o sistema operacional, né, ele vai atribuindo, vai colocando-as para serem executadas. E é o que acontece. Então, nós temos aqui a thread 0 exibiu mensagem, a thread 1, saldo, etc. E aí elas foram exibindo as mensagens que nós criamos aqui de forma desordenada. O que aconteceu? Está vendo que essa nova mensagem, esse novo saldo, essa mensagem é executada ao final, todas as threads pararam para dormir de 100 a 1000 milissegundos. Portanto, todas elas executaram, chegaram aqui e dormiram. A partir do momento que elas dormiram, elas retornaram e exibiram essa nova mensagem. Veja que no momento com que elas estão lendo a variável saldo, ela já está em 0. Nesse caso, nós precisamos ordenar o acesso. E a forma de ordenar um acesso concorrente é utilizando o lock. Ou seja, para utilizarmos o lock, vamos parar a execução do código. Para utilizarmos o lock, nós simplesmente criamos um objeto do tipo object, certo? Chamado locker. Certo? Aqui eu quero do tipo object, ok. Bom, o que nós vamos fazer? Nós precisamos dizer que esse trecho de código, ele é crítico. Essa é a palavra. Ele é crítico. Ou seja, uma thread pode acessar esse código individualmente. Elas não podem acessar de maneira concorrente. Então, o que nós vamos fazer? É utilizar o lock e atribuir o locker, ou seja, eu estou dizendo para o compilador, para o código, que o que está dentro do lock é um acesso crítico. Eles não podem acessar duas threads ao mesmo tempo. Então, a partir do momento que eu executo novamente o meu código, veja que elas agora acessam de maneira ordenada. Então, uma thread acessa, dorme, e acorda e exibe o novo saldo. Só a partir da última instrução, ou seja, quando eu executo o novo saldo, é
que a outra thread vem e consegue acessar esse trecho de código. Obviamente que essa não é a maneira mais eficiente de fazer, mas é apenas para explicar o conceito, certo? Este é um projeto muito simples, mostrando o que são threads e como utilizá-las. O conceito é bem mais amplo, né? Isso renderia talvez um ou mais vídeos, né, para falar a respeito de threads. E por esse vídeo só, espero que vocês gostem. Quem não se curtiu, deixa a curtidinha. Se não acompanha o canal, se inscreva aí. E até a próxima.